Como é possível que a Ferrari, correndo em casa com dois pilotos de classe mundial como Hamilton e Leclerc, e com um carro adaptado especificamente para Monza, tenha terminado fora do pódio? Para Lewis Hamilton, este não era apenas mais um grande prêmio. Foi sua primeira aparição em Monza como piloto da Ferrari. E não qualquer uma. Ele carregava nos ombros o peso da história, a ansiedade de milhões que esperavam ver um heptacampeão mundial devolver a glória à escuderia em seu próprio jardim sagrado. Sua decisão de deixar a Mercedes-Benz, a equipe com a qual construiu uma era, para abraçar o desafio de Maranello, foi interpretada por muitos como seu último grande ato de coragem, mas também como uma aposta arriscada. Monza era o cenário perfeito para testar essa decisão. E do outro lado da garagem estava Charles Leclerc, o herói emocional da Ferrari, o monegasco que já havia saboreado a vitória aqui no passado. O piloto que, embora jovem, se tornou o estandarte emocional da equipe. Correr em Monza para Leclerc não é simplesmente fazê-lo diante de seus fãs. É fazê-lo diante de sua infância, de seus sonhos, em cada volta que ele já havia dado no simulador, imaginando este momento. Esta era sua casa, seu templo, seu dever. Mas havia um problema. Um fantasma que crescia desde o início da temporada. Max Verstappen e a Red Bull. Eles dominavam com autoridade. Chegaram a Monza como favoritos absolutos. E enquanto todo o paddock observava se a Ferrari poderia fazer algo para cortar esse domínio, os refletores iluminavam seus dois pilotos com uma intensidade incomum, mesmo para os padrões da F1. O contexto não poderia ser mais carregado. De um lado, um carro, o SF25, que chegava com promessas de velocidade pura graças a um pacote aerodinâmico refinado especificamente para este circuito. Do outro, uma dupla de pilotos com enorme talento, mas em dois momentos completamente diferentes em sua relação com a equipe. Hamilton ainda em processo de adaptação. Leclerc exigindo tudo de si como o ídolo da casa. E para adicionar ainda mais drama ao tabuleiro, uma penalidade que cairia como um balde de água fria sobre Hamilton. 5 posições por uma infração cometida anteriormente em Zandvoort. Isso obrigaria o britânico a largar da 10ª posição, o que não só complicava sua estratégia de corrida, mas também adicionava pressão ao seu desempenho em um circuito onde cada metro conta. Assim começou o fim de semana. A asa traseira, desenhada especificamente para Monza, era o coração dessa transformação. Tratava-se de um design de carga extremamente baixa, que mal conseguiu a aprovação técnica da FIA a tempo de ser instalada. Seu perfil reduzido permitia diminuir significativamente o arrasto, reduzindo a resistência e permitindo que os dois carros alcançassem velocidades acima de 350 km por hora, sem depender do DRS. Era uma declaração de intenções. A Ferrari queria lutar em sua própria terra como nos velhos tempos, mas o preço a pagar por essa vantagem era alto. Desde as primeiras voltas dos treinos livres, os engenheiros de Maranello detectaram um padrão preocupante. O carro não tinha equilíbrio, enquanto nas retas mostrava números impressionantes nas curvas, especialmente nas lentas e nas freadas fortes, como a chicane Retfilo ou a variante Ascari. O SF25 se comportava como um carro indomável. A dianteira carecia de precisão e o subesterço era constante, obrigando os pilotos a modificar seu estilo volta após volta para compensar uma configuração instável. Charles Leclerc foi o primeiro a denunciar pelo rádio. Em mais de uma ocasião, travou as rodas dianteiras na primeira curva, um sinal claro de que o equilíbrio de frenagem não estava no ponto ideal. Em Monza, cada erro na freada não só compromete a volta, mas também gera uma onda expansiva que prejudica a estabilidade térmica dos pneus no restante do stint. A Ferrari se viu presa entre duas realidades opostas. Um carro incrivelmente rápido em reta, mas vulnerável em cada ponto de inflexão técnica. Por sua vez, Lewis Hamilton viveu uma montanha-russa ainda mais complexa. Seu estilo de pilotagem, baseado na progressividade e no gerenciamento do peso do carro nas entradas de curva, contrastava agressivamente com o comportamento nervoso do SF25. Para se adaptar,
O britânico precisou modificar até mesmo o mapeamento do freio motor e mudar a interação com o pedal de freio para reduzir o substerço. Era como aprender a dançar em uma pista que se deformava a cada passo. Os engenheiros tentaram mitigar esses defeitos por meio de ajustes em tempo real a partir do volante. Brincaram com o diferencial, com os mapas de energia do RS e com a distribuição de frenagem. Mas o acerto era um quebra-cabeça de geometria variável. Cada mudança gerava uma consequência inesperada em outro setor do traçado. No meio desse caos técnico, surgiu uma pequena vantagem: os pneus médios. Durante os longos stints de sexta-feira, o SF25 mostrou sua melhor face com esse composto, permitindo ritmos de corrida mais estáveis e melhor tração na saída das curvas de média velocidade. Essa descoberta se tornou a pedra angular da estratégia de corrida para o domingo. A Ferrari apostaria nesse pneu. Não porque fosse perfeito, mas porque era o menos problemático. A tensão crescia. A Ferrari tinha um carro capaz de voar nas retas de Monza, mas em contrapartida havia perdido a capacidade de controlar suas curvas. Em um circuito que pune tanto quanto recompensa, a linha entre o heroísmo e a frustração se tornava cada vez mais tênue a cada sessão. A corrida de Monza não foi apenas uma prova de velocidade. Foi um julgamento estratégico, um campo de batalha onde cada segundo de reação contava, onde cada decisão no muro dos boxes podia inclinar o destino da equipe. E para a Ferrari, esse destino era tão contraditório quanto o carro que havia levado à pista. Na classificação, Charles Leclerc conseguiu brilhar. Quarta posição no grid, a apenas 0,2 do tempo da pole. Sua volta foi precisa, quase cirúrgica. Extraiu o máximo do SF25, especialmente nos setores onde o carro mais sofria. Seu desempenho no Q3 foi classificado pelo próprio piloto como quase perfeito. No entanto, como tantas vezes em Monza, a perfeição do sábado não garante a glória do domingo. Desde o início da corrida, Leclerc foi agressivo, mas calculista. Manteve-se entre os líderes, administrou bem seus pneus e defendeu sua posição com maturidade. Mas o ritmo do SF25, embora sólido, não foi suficiente para pressionar de fato os McLaren, nem para se aproximar do ritmo irreal de Verstappen, que parecia correr em outra dimensão. A falta de opções estratégicas reais também jogou contra. A Ferrari escolheu uma estratégia convencional, conservadora, apostando em uma única parada e no desempenho dos pneus médios. Mas essa escolha, que parecia segura no papel, resultou em uma corrida linear, sem alternativas, sem uma verdadeira chance de undercut ou de uma segunda parada agressiva. Com o passar das voltas, Leclerc se estabilizou na quarta posição, nem perto do pódio, nem em risco de perdê-lo. Era como correr dentro de uma jaula de vidro. E mesmo assim, aquele sexto lugar final deixa um gosto amargo, porque além da recuperação, além da consistência, Hamilton não tinha o carro para ir mais longe. Ficou preso em um cenário onde o talento não podia compensar as limitações estruturais do pacote técnico. Foi uma demonstração de classe, sim, mas também um sinal claro de que a curva de aprendizado ainda não terminou. Ele mesmo admitiu: ainda não consegue se fundir completamente com o SF25. O pódio em casa escapou, e isso para a Ferrari e Monza não é apenas um resultado decepcionante, é uma ferida. A grande questão que pairava no paddock após a corrida era: esse resultado foi uma vitória moral ou uma derrota tática? Porque a Ferrari mostrou velocidade impressionante em reta. Leclerc foi competitivo. Hamilton protagonizou uma recuperação de classe. Mas em termos frios, saíram de Monza sem troféus, sem pontos suficientes para pressionar no campeonato, sem um impacto emocional sobre seus rivais diretos. E na Fórmula 1, especialmente em uma temporada tão apertada como a de 2025, as margens são mínimas. Oportunidades perdidas não voltam. Monza foi uma delas. A Ferrari saiu de cabeça erguida, mas sem a glória que sua torcida exige. A escuderia mostrou que pode construir um carro rápido. O que ainda não provou é que pode construir uma equipe invencível. E enquanto isso não acontecer, nem mesmo Monza será suficiente para devolver a coroa.